Olha só o comentário do Lima. Vamos ler aqui com atenção. KKKK. Primeiro ele está rindo, né? Vamos ver. Paulo não foi discípulo de Jesus. KKKK. Ele ri de novo. Bem humorado você, né? Ele, quando começou a pregar, Jesus já tinha subido aos céus. Consequentemente, eu acho que isso não influencia em nada sobre essa questão de Paulo começar a pregar antes ou depois. Não influencia em nada. Os profetas pregaram, Jesus nem aqui no ventre de Maria não tinha vindo. Moisés, Elias, Eliseu, Enoque, Davi, que mais que eu preciso citar para você? Jeremias, Jó, todos tinham aquela palavra que era passada de antepassados para antepassados. Então eu acho que não é muito cabível o seu argumento, dizer que Paulo começou a pregar depois que Jesus já tinha subido. Qual é a edificação nisso? O que tem a ver isso com a questão dele pregar? Não influencia em nada. O evangelho continua a ser pregado, a palavra continua a ser pregada e não vai influenciar em nada. Quem convence o homem do pecado, a Bíblia diz, é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E a palavra não vai se pregar sozinha, ela precisa de um pregador com a Bíblia na mão. Mas eu entendo que quando você fala isso, senhor Lima, você fala a respeito de Paulo, como eu disse, que ele fundou as primeiras igrejas. Vamos lá, você valoriza tanto Pedro, mas Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E depois se arrependeu depois de ter errado com o próprio mestre dele, Jesus. Pedro negou que Jesus era o seu mestre. Paulo, em momento algum, quando ele teve um encontro com Jesus, você vai ver Paulo negando Jesus Cristo. Então, vamos lá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vai abordar sobre os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai abordar sobre o amor como ninguém abordou na Bíblia Sagrada. Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, todas foram cartas escritas por Paulo, ou escritas do punho de quem servia a Paulo. Palavras ditas e descritas e ensinadas por Paulo. Viu aí o quanto o conhecimento de Paulo foi profundo? Mas talvez você me pergunte, quem ensinou isso para Paulo? Foi Pedro? Foi os discípulos? Não, eu provo na Bíblia para você que o apóstolo Paulo aprendeu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas como se ele subiu aos céus, igual você disse aqui? Jesus revelou a ele. A revelação não existe. Primeiro epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o próprio Paulo fala sobre a revelação, sobre os dons espirituais, palavra de conhecimento, que seria a revelação, tem a palavra de sabedoria. Então, querido, vamos ler mais a Bíblia, vamos estudar mais a Bíblia. Você vai ler lá a carta de Paulo aos Gálatas. Aí você vai vir em Romanos, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Aí depois você vai vir para Gálatas, que depois consequentemente vem Efésios, Filipenses, Colossenses, mais Gálatas. Entrando ali após Coríntios, você vai ler Gálatas. Aí você vai ver Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, querido. O que Paulo está falando? Em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Paulo, querido, está abordando e ele diz da seguinte forma: porque não recebi e nem aprendi de homem algum. O que significa isso? Paulo não aprendeu com ninguém. Ninguém ensinou a Paulo, nem homem, e nem ele recebeu o evangelho através de outra pessoa. Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 12, ele afirma: eu aprendi com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele me revelou. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou a Paulo. Então eu citei méritos de Paulo aqui. E citei para você, entre Paulo e Pedro, a diferença. A diferença de inteligência, de conhecimento, de exploração da palavra, que você vai ler nos livros do qual Paulo escreveu. E você só vai ver uma epístola de Pedro e 2 epístolas de Pedro. Aí você vai vir em Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, primeira epístola de Pedro e segunda epístola de Pedro. Paulo foi muito superior nessa questão de conhecimento. Deus abençoe.